Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre funções exponenciais. Vamos anotar aqui. Funções exponenciais. Quando eu estou falando de funções exponenciais, uma coisa tem que ficar nítida. Nós estamos falando de uma função que está no expoente, certo? E vamos lembrar também, o que é um expoente? Se eu tenho uma função do tipo y, ou f de x, vamos escrever o seguinte, y igual a função ax quadrado, ax mais b, por exemplo. Vamos começar com essa daqui. Eu estou observando que o meu expoente aqui é o expoente, ele vale 1, certo? Se eu colocar um outro termo ali do lado, por exemplo, x aqui, esse x aqui ele tem expoente 0, E por isso que ele não aparece, porque todo número elevado a zero, em algum momento a gente aprendeu isso, que todo número elevado a zero dá 1. Muito bem, nós podemos ter uma outra função do tipo, por exemplo, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? A gente aqui percebe que o expoente aqui ele vale 2. Aqui o expoente vale 1 e aqui, de novo, o expoente está valendo 0. Ou seja, expoente é aquele número que vai posicionado logo acima, aqui à direita de cada uma das variáveis, e diz quantas vezes essa variável está sendo multiplicada por ela mesma. Por exemplo, se eu tenho a função y igual a 2x ao quadrado. Isso significa que eu tenho 2 que multiplica x vezes x. Se eu tiver uma função como essa, em que eu estou fazendo y igual a f de x, e eu estou usando 3, por exemplo, então eu vou ter f de 3, usando essa expressão aqui, Perdão. A minha função é essa daqui. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 que multiplica 3 ao quadrado, Isso nos dá 2 vezes 3, que multiplica 3 de novo. A gente sabe que 3 ao quadrado é 9, Mas aqui a gente está fazendo em outra ordem, 3 ao quadrado dá 9, então esse 3 vezes 3 é que dá 9, Porque esse expoente está indicando quantas vezes eu estou multiplicando o valor x, que nesse caso a gente atribuiu ao valor x, ao x o valor 3. É só um teste, Muito bem, então o resultado disso daqui tem que dar 2 vezes 9, que dá 18. A minha pequenininha falando ali no fundo. Vamos fazer um outro teste. Eu tenho uma função g de x, onde o meu x, onde a g de x vale x na 3 sobre 4, ok? E aí, para x valendo, vamos lá, vamos colocar 2 aqui. Então eu vou ter a minha g de x, que é essa função aqui, ela vai ser uma g de 2. Portanto, eu vou ter 2 ao cubo sobre 4. Isso significa o quê? Que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 vezes o valor 2 dividido por 4. Quer dizer, 3 vezes o valor 2, Estou multiplicando 2 por ele mesmo 3 vezes, então isso me dá 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, dividido por 4. O resultado aqui deu 2, casualmente. Muito bem. Dada essa ideia, agora veja, toda vez que eu falei de função aqui, eu estava falando de uma função
de x, sendo que o termo x aqui, em todos os casos, ele não era o expoente. Mas aqui a gente está trabalhando e está falando, olha só, a gente está falando que agora a minha função ela é uma função exponencial. Então, tudo isso aqui que a gente falou até agora, isso aqui muda de ideia. Então, para eu poder falar de funções exponenciais, eu não posso mais falar desse tipo de função. Eu tenho que falar de uma função de qual tipo? Daquele tipo em que o expoente é uma variável, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ao invés de eu ter, por exemplo, o x valendo 2, ou eu ter um coeficiente qualquer, eu vou ter uma base, né, em que o meu expoente é uma variável, certo? Então, eu vou escrever que y é igual a b, que multiplica, nesse caso agora, a vezes x, onde o a representa um coeficiente. E aqui eu vou ter termos quaisquer, né? Basicamente é isso. Tá? Que mais? Eu poderia ter ainda um outro tipo de função em que eu tenho y igual a b, certo? Que multiplica, onde a função, onde o expoente é uma função, e por isso função exponencial. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui uma g de x. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar um exemplo clássico aqui, eu tenho b valendo 3 e a valendo 1. Né? Então, o que isso vai me dar? Vai me dar y igual a 3, que multiplica 1 vezes a minha variável x. Portanto, isso me dá y igual a 3 elevado a x. Eu vou colocar o x ainda em amarelo para a gente destacar bem que a nossa variável é que é o expoente. Que o nosso expoente agora é que é uma variável, certo? Pronto. Y igual a 3 elevado a x. Aqui também eu teria uma situação análoga, só que ao invés de eu ter só uma variável x, eu poderia ter uma função que não é exponencial. Vamos dizer aqui, eu poderia ter função exponencial, onde o expoente é uma outra função exponencial, que seria uma outra função exponencial e assim por diante, mas não é o que nos interessa nesse momento. Né? O que nos interessa aqui é colocar funções conhecidas que não sejam exponenciais, certo? Funções conhecidas que nós já conhecemos até o momento. Então, vamos colocar aqui, vamos considerar que a base, por exemplo, vale 2 e g de x seja, por exemplo, x² mais 1. Então, nesse caso, a minha função exponencial vai ficar como? Vai ficar y igual a 2 elevado à minha função g de x, que vai ser 2x² mais 1. Certo? Então, aqui nós temos, de novo, uma função que é exponencial. Muito bem. Vamos colocar um exemplo clássico aqui, né? Aplicação das funções exponenciais. Tá? Bom, o primeiro exemplo que nós temos aqui é um exemplo, como falei, um exemplo clássico, né, em que nós podemos imaginar inicialmente aqui o caso de uma bactéria. Tá?
eu tenho uma bactéria com seus cromossomos, toda a sua identidade genética, com todas as suas características, né? E existe um processo de reprodução de bactérias, em que é um processo assexuado, e esse processo é chamado de mitose. O que é a mitose? Toda vez que a célula se divide ao meio, dando origem a outras duas bactérias. Então, a célula vai se dividir ao meio. Tá? Ela vai se dividir ao meio no processo de reprodução assexuado, gerando duas bactérias, né, originárias dessa bactéria que a gente vai chamar de bactéria mãe, tá? Ou célula mãe, vamos chamar assim, né? E aí está dando origem a outras, quer dizer, baseado nela, né? Outras duas bactérias idênticas a essa, com todas as suas características, os mesmos cromossomos, é uma bactéria idêntica. Porém, ela é menor, né? Inicialmente, mas na medida em que ela se alimenta, evolui, ela cresce e atinge um estágio em que ela deve se reproduzir novamente. Esse novo processo de reprodução também ocorre por mitose e cada uma delas dá origem de novo a outras duas bactérias. Bom, já deu para sacar aqui que esse processo ele é um processo contínuo, certo? A única coisa que poderia impedir a continuidade desse processo seria um combate a essas bactérias ou uma eliminação dessa população que está sendo gerada e crescendo exponencialmente, né? Por isso a gente fala de crescimento exponencial. Bom, de novo, cada uma dessas originárias vai sofrer um processo de mitose, né? E dá cada uma delas origem a outras duas. Vamos ver, vamos continuar brincando aqui e ver quantas células serão geradas a partir de uma só, né? Veja só que interessante. Aqui nós teríamos outras duas e outras duas e assim por diante. Opa, aqui faltou, essa bactéria aqui está preguiçosa, né? Não gerou duas. Se autocopiou e pronto, né? Muito bem. Aqui, de novo, nós temos uma boa pilha de bactérias. Mais uma vez, na medida em que se alimenta, ela evolui, cresce e passa a reproduzir pelo processo de mitose. Tá? Vamos fazer mais essa brincadeira aqui, vamos ver quanto que vai dar. Olha aqui, ó. Cada uma dá duas. Pular ali. Bom, se a gente quiser ficar contando e fazendo essa contagem, vai chegar uma hora que para a gente poder fazer essa contagem, vai começar a ficar mais complicado. Você não concorda comigo? A gente já está começando a ter dificuldade para fazer a conta porque está ficando com pouco espaço. Imagina se cada vez que a gente tiver que contar essa quantidade de bactérias aqui, através de um desenho, por exemplo, ou de uma contagem multiplicativa e tudo mais. Vai ficar difícil fazer esse processo. Agora, imagina assim, ó, que aqui cada estágio é um estágio do processo evolutivo, em que aqui eu tenho o estágio 0, aqui eu tenho o estágio 1, ou seja, da primeira fase da divisão, né? Tá? Esse aqui é o estágio 2 da fase da segunda divisão, o estágio 3 e o estágio 4. Certo? Então, cada um deles, cada etapa aqui corresponde a um determinado estágio porque houve uma determinada divisão. Eu vou colocar aqui em outra posição esse caso, né? Bom, elas vão continuar evoluindo, né? Vão continuar evoluindo aqui, né? Cada uma delas
vai continuar com o seu processo evolutivo. Mas vamos colocar o seguinte, ó, que eu tenha aqui, na verdade eu vou colocar os cortes aqui. Ó. Primeiro estágio, que é o primeiro, aqui eu tenho 0, né? Não houve evolução nenhuma, ele está no estágio normal. Aqui eu tenho a primeira divisão celular, a segunda divisão celular, a terceira divisão celular, a quarta divisão celular. Como é que eu vou conseguir fazer esse tipo de conta aqui quando ocorre esse processo em que cada uma delas gera 2? Bom, isso aqui é um caso de função exponencial. Vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui funciona matematicamente. Vamos lá. Esse aqui é o caso em que cada célula se divide em 2, ok? Então, a minha base é 2. E aí eu vou escrever dessa forma. Eu vou colocar aqui em amarelo, tá? A minha base é 2. E quem é meu expoente? Bom, meu expoente vai ser x, porque x é o estágio, representa o estágio do processo evolutivo. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha como é que fica isso aqui. Eu vou puxar de novo essa conta para cá. Tá? Vai dar mais espaço para a gente poder analisar. E aí a gente vai fazer essa continha aqui. Olha só. No estágio 0, eu vou ter a base 2, porque a divisão celular é 2, elevado a 0. Quanto que dá 2 elevado a 0? Tem que dar uma célula. Está aqui a nossa uma célula. No estágio 1, da primeira divisão celular, quantas células eu tenho que ter? Estágio 1, 2 elevado a 1, 2. Estágio 2, quer dizer, a segunda divisão celular. Então, eu vou ter 2 elevado a 2. Quantas células eu tenho que ter? Total, 4 células. Vamos escrever assim. Ó. Vou colocar aqui quantas células tem. Em verde. Ó, uma célula. 2 células. 4 células. Agora vamos lá. Estágio 3. Estágio 3 é a terceira divisão celular. Quanto que me dá 2 ao cubo? Eu vou ter 2 que multiplica 2 que multiplica 2. Isso me dá 8. Eu vou ter que ter 8 células. Vamos contar aqui. 1, 2, a gente vai ter que subir um pouco aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Vamos para o próximo. A gente vai ter a quarta divisão celular. Então, eu vou ter 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente sabe que o 2 vezes 2 aqui, isso aqui é 2 na 13. A gente sabe que 2 na 13 é 8. Então, eu vou ter 8 vezes 2. Isso aqui vai me dar 16. Então, veja que é sempre a multiplicação por 2 do número anterior. Ó. Se eu multiplicar 2 por 1, dá 2. Se eu multiplicar 2 por 2, dá 4. Se eu multiplicar 4 por 2, dá 8. Se eu multiplicar 8 por 2, dá 16. Tá? Muito bem. Agora, se eu quisesse saber, após 20 estágios, né, da divisão celular, o que eu teria? Vocês estão vendo aqui que o estágio da divisão celular ele ocorre e ele está indicando para nós isso. É isso que está indicando para nós, né? Agora pensa comigo, e se nós tivéssemos, ao invés de uma bactéria, eu tivesse 2 bactérias trabalhando dessa forma? Então, eu teria alguma coisa que multiplicasse essa quantidade aqui, né? Então, vamos lá. Se eu tivesse 2 bactérias, vamos dizer 5 bactérias, né? Então, eu teria 5 que multiplicasse esse 2 elevado a x. Porque cada uma bactéria obedece à divisão celular de 2, né? Ela se divide em 2, e
são 5 bactérias fazendo esse processo de divisão celular, né? Então, N representaria, por exemplo, nesse caso aqui, ó, Y igual a N, número de bactérias, a base, que é a base de divisão celular, tá? E X, a quantidade de divisões celulares, certo? Vamos pegar um outro caso aqui em que eu tenha, vamos dizer aqui, 4 células, tá? E essas 4 células, elas não fazem uma divisão simples. Em vez de ela se dividir em 2 células, ela se divide em 3 células, por exemplo. Né? É só um exemplo. Vamos pegar uma situação semelhante dessa? Vamos ver aqui, ó. Aqui já está uma espécie de fórmula geral, né? É uma espécie de fórmula geral. Então vamos criar uma nova célula. Essa célula é uma célula tríade, por assim dizer, né? Ela gera outras 3 células. Então, no estágio 0, né? No estágio 0, ela tem uma célula. Agora ela vai se dividir em 3 células. Então, são 3 células novas. 1, 2, 3. Esse é o meu primeiro estágio de divisão celular. Cada uma delas, de novo, vai gerar outras 3 células, né? Olha que interessante. Três células cada uma delas. Tá. Aqui eu já vou ter de novo. Opa, aqui. Tá certo. Ó. 3, 6, 9. Bom, qual será o próximo estágio? Será que a gente precisa desenhar o próximo estágio? Então, esse aqui é o segundo passo da divisão celular, né? O segundo estágio da divisão celular. Vamos ver como é que ficaria isso, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma função característica que vai trabalhar da seguinte forma, né? Y igual a N, vamos dizer que seja uma célula só. Então, eu vou ter 1. Qual é a quantidade de divisões celulares? É 3, né? E quantos estágios eu passei aqui? Eu passei por 2 estágios de divisão celular. Então, eu tenho 1 vezes 3 na 2, é o próprio 3 na 2. 3 na 2 dá 9. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisões celulares. Tá? O próximo passo aqui seria 3 divisões celulares. Então, cada uma delas vai gerar 3. Portanto, eu vou ter algo do tipo assim, ó. Y igual a... vamos lá. São 3 divisões celulares, e é uma célula só, original, né? Então, a gente vai chamar até de N0, né? Que é o número de célula inicial, né? N0, no estágio 0, eu tenho uma célula. No estágio, se a gente colocar várias células, então, por exemplo, se eu tiver 4 células no início, né? Ó, 1, 2, 3, 4 aqui, né? Mais uma. 1, 2, 1, 2, 3, 4 células. Célula A, B, C e D, né? São 4 células. No estágio 0, então, eu colocaria 4 aqui em vez de 1, né? Tá? Então, vamos lá. Eu vou considerar de novo ainda que eu tenho uma célula, mas agora eu quero o terceiro estágio. Então, eu vou ter 3 na 3. Isso vai me dar 1 vezes 3 na 3, dá 3 na 3. A gente sabe que o 3 ao quadrado dá 9. Então, vai ser... Opa, perdão ali. É 3 na 3. Tá? Então, eu vou ter 3 que multiplica 3 vezes 3. 3 vezes 3, que é o 3 ao quadrado, dá 9. E vezes 3, 27 células. Então, quer dizer que o próximo estágio aqui vai me dar 27 células, né? O próximo estágio ainda, né, vai me dar
eu vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por 3, porque cada uma dessas 27 vai gerar outras 3, né? Então, de novo aqui, eu vou ter 81 células. E assim por diante. Agora, a gente pode observar que o crescimento ele é, de fato, exponencial com base 3, né? Pois a divisão celular ocorre em 3 partes. Tá? Próximo passo aqui, 81 vezes 3 vai nos dar 243 células. Olha que interessante. Vamos seguir aqui, mais um, né? Esse aqui é o quarto passo. Esse aqui é o quinto passo. Vamos lá no sexto passo, né? Sexto passo, divisão celular, vai ser 3 vezes isso aqui, vai dar 600, 720, eu falei 3 vezes, né? 729, né? 729 células. Isso somente para 3 passos da reprodução celular. Vamos dizer que, por exemplo, uma célula, ela reproduza a cada 1 hora, ela faz o processo de mitose, ou se é que existe essa palavra, né? Aqui eu não tenho certeza, triose, né? Seria a geração de 3 outras células. Então, a gente tem um processo que vai aumentando a quantidade numa base sempre idêntica, né? Sempre a mesma. Como é que a gente poderia gerar um gráfico que representasse toda essa situação aqui, hein? Vamos tentar entender como é que funciona isso aqui graficamente, né? O gráfico ele vai ajudar bastante a gente a entender esse processo aqui. Então, Y aqui vai representar o número de células num dado instante, né, da reprodução. X aqui vai representar a etapa da reprodução, tá? E o que mais? Bom, aí vai depender da quantidade de células que eu tenho no início, né? A gente vai considerar que a gente tem uma célula somente no início. Então, a gente vai começar com uma célula no estágio 0, né? Bom, mas aí essa quantidade de células ela vai aumentando para cada estágio. Eu vou colocar aqui como sendo... Eu vou tentar ajustar aqui para que forme nos quadrinhos aqui idênticos, né? Vamos lá. Aqui fica melhor, tá? Ó, deu bem retinho ali, até foi bom, né? Não, mas eu acho que não foi coincidência, foi que eu estava olhando ali, daí tinha... Pronto, tá quadriculado aqui. Agora a gente vai colocar assim, ó, estágio... Isso aqui, essa aqui também vai ter que ser exponencial, né? A gente vai ter que ir aumentando exponencialmente aqui para poder enxergar o que vai acontecendo, tá? Mas vamos colocar que cada 2 vale um estágio, tá? Então eu tenho o primeiro estágio, o segundo estágio, aqui é o estágio 0, né? Deixa eu colocar o 0 bem próximo ali, ó. O estágio 0 é aqui, né? Eu não vou desenhar aqui, então eu vou desenhar aqui do ladinho, tá? O estágio 0 está aqui sobre o eixo Y. Então, estágio 0, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e estágio 5. Vamos ver quanto que vai dar. No estágio 0, eu tenho uma célula, mas a minha base é 3, né? Então, o primeiro estágio eu vou gerar outras 3 células, tá? Vamos dizer que seja aqui, tá? 3 células. Agora, no próximo estágio, eu vou estar com 9 células, né? Aqui é 9 células, tá bom? No estágio 2, eu tenho 9 células. No estágio 3, eu vou ter 27 células, né? Vai estar aqui. Eu vou ter que dar uma melhorada aqui, tá? Porque aqui o nosso gráfico ele vai ficar um pouco complicado. Eu vou fazer bem rápido aqui,
tá? Porque ele não vai conseguir representar bem essa quantidade, essa grandeza aqui que a gente está querendo colocar. Vamos só dar uma melhoradinha aqui. Tá? Pronto, vamos escrever dessa forma aqui. Eu acho que vai ajudar um pouquinho mais a gente. Tá? Opa, um pouco menos. Aí. Bom, essa aqui é a quantidade de estágios, esse aqui é a posição inicial, esse aqui é o nosso y. Vamos dizer que o 1 está aqui, tá bom? 1. Esse aqui é o meu estágio 1. 2, 3, 4, 5. Vamos lá. No estágio 0 eu tenho 1. No estágio 1 eu vou ter 3 células. Vai lá, pulou para 1, 2, 3 aqui. No estágio 2 eu vou ter 9 células. Então, 3, 6, 9. Olha para onde é que pulou. Isso no estágio 2. Estágio 0 aqui, estágio 1 aqui, estágio 2 aqui, estágio 3. Daí vai lá para 27, então a gente vai ter uma distância bem maior aqui, né? São 27, são 3 vezes essa distância aqui, então vai ficar lá para cima. Olha como é que isso aqui cresceu, exponencialmente. Não é uma parábola, tá? Não é uma parábola. Então, está crescendo muito rápido. Tá bom? Bom, de onde é que isso aqui vem? Né? Se eu pegar agora valores negativos aqui, que não é o caso, né? Mas se fosse o caso de ter valores negativos, esse gráfico ele ia gerar um outro tipo de gráfico que, quer dizer, uma continuidade desse gráfico que, na verdade, seria algo desse tipo aqui. Tá? Depois a gente vai estudar melhor isso. Tá? Mas aqui, claro, não existe... não existe processo evolutivo negativo, tá? Então tá aí. E aqui começa a acontecer a explosão já, né? Porque aqui o processo evolui muito rapidamente. Certo, meus queridos? Por enquanto já está de bom tamanho, né? Essa nossa etapa aqui de funções exponenciais, tá? Eu vou lançar um próximo vídeo que vai falar sobre outros métodos, né? E que a gente vai poder calcular nas próximas vezes a quantidade de interações, né? A quantidade, por exemplo, a quantidade de divisões celulares, ao invés de a gente analisar a quantidade de células. A gente vai poder analisar a quantidade de divisões celulares, tá? Só para a gente finalizar, eu vou puxar para nós aqui o Desmos, para a gente dar uma olhadinha nesse processo como um todo aqui, tá? A gente já trabalha há um bom tempo com o nosso Desmos, então vamos usar ele aqui para nós. Vamos lá, olha só. O nosso processo que eu tinha dito para a gente era com base, vamos colocar aqui, o primeiro aqui vai ser a célula A, tá bom? Célula A, ela é uma célula que obedece ao processo de mitose. Mitose quer dizer divisão em 2 células, tá? E aí, esse aqui é o processo de evolução dela. Bom, não existe evolução negativa, então a gente vai considerar somente valores x maiores que 0. Ok, pronto, tá ali. Eu vou esticar um pouquinho aqui, né, para a gente ver, esticar, para a gente ver que ali no início
Nós temos uma célula inicial, olha lá, uma célula inicial, tá? E aí eu tenho as etapas das divisões, né? Zero divisão celular, uma célula, né? Porque a gente tem uma célula inicial. Aqui eu tenho primeira divisão celular, então uma célula inicial, como ela se divide ao meio, vai gerar duas células iniciais. Vamos dar uma olhada como é que funciona a célula B, que tem uma divisão celular em 3, né? 3 células. A gente vai colocar aqui elevado também a x. Olha que interessante. Também para todos os x maior que zero. Tá aí, ó. Ela começa com uma célula, mas no seu primeiro processo, ela gera 3 células. Olha que interessante ali. Primeira etapa, 3 células. E a segunda etapa aqui para a célula A? Segunda etapa vai gerar 4, né? Segunda etapa, 4 células. Olha lá, a segunda etapa para o caso da célula que realiza a triose, é um nome que a gente está inventando aqui, ela, segunda etapa, gera, vamos ver aqui, deixa eu diminuir aqui para melhorar a escala, ó. Segunda etapa, ela vai gerar, vamos ver aqui, tinha que ter um atrator, ó, segunda etapa gera 9 células, né? A terceira etapa já dá 27 células. Olha ali, ó. Terceira etapa, 27. Vou ter que baixar um pouquinho, ó. Terceira etapa, 27. Enquanto essa aqui, a terceira etapa, ela ainda está lá com 8 células. 5, ao passo que a outra está com 27 células. Então vamos agora sim, para finalizar mesmo, vamos colocar aqui um exercício para a gente poder trabalhar essa questão, tá? Então, exercício. Vou escrever para nós aqui o exercício. Sejam duas células A e B que possuem processos de reprodução diferentes. A célula A processos de reprodução diferentes, mas ambos assexuados, né? Opa, perdão. Assexuados. A célula A tem o processo realiza, né, melhor falando, realiza o processo de mitose. A célula B realiza um processo que a cada sequência de reprodução dá origem a novas 5 células. Essa é uma célula punk, hein? Por fim, sabe-se que a
no estágio inicial da célula. Por fim, sabe-se que há duas células do tipo A no estágio inicial. Ponto. Qual é a diferença na quantidade de células geradas no terceiro estágio de reprodução? Vamos lá? Vamos dar uma olhada como é que fica isso aqui. Essa é uma questão bem interessante, né? Porque a gente vai poder comparar como é que esses dois processos evoluem, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, vamos lá. A célula A, ela realiza, né? Vamos escrever aqui, ó. A célula A realiza a mitose, tá? Portanto, a base é 2. Base da célula A é 2. A célula B realiza uma pentose, né? 5, né? Divisão por 5, né? Seria uma pentose, se é que esse termo existe. Me parece razoável dizer isso, mas eu não sei, tá bom? Então, a base da célula B, ela tem que ser 5, né? Porque a cada uma célula gera-se 5 novas células, né? Então, veja só, essa célula inicial aqui, ó, dá origem a novas 2 células. Essa célula inicial aqui dá origem a outras 5 células novas. É muita coisa. Parece o meu avô, que teve 18 filhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Com a mesma esposa, tá? Que era a minha falecida avó, que já foi há muito tempo também. Mero comentário aqui, né? Tá? Foi um pause aqui que a gente... Um abre aspas, né? Ficou bem semelhante a essa situação aqui. E por isso que também, a gente agora falando da espécie humana e não de células, né? Existe também um processo de evolução de populações, né? Que nos indica que a evolução de populações, ela é uma evolução... A evolução de população humana é um processo evolutivo exponencial também, né? Essa taxa de crescimento vegetativo dos seres humanos está baseada nessa condição exponencial, embora esteja ocorrendo um ponto de estabilidade em que diferentes famílias vêm tendo cada vez menos filhos ou às vezes nenhum filho, tá? Então, esse aspecto de estudo de funções exponenciais é um aspecto bem interessante para a gente poder estudar também de forma quantitativa, né? Também de alguma forma qualitativa, a nossa sociedade. Ok? Então vamos lá. Já que cada uma aqui gera 2 e a base é 2, portanto a nossa função exponencial aqui tem que ser... perdão. Antes de a gente continuar aqui, vamos ter que olhar melhor essa aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou puxar um pouquinho para cá para dar mais espaço para a gente. Olha só. Aqui nós temos 2 células, né? Vamos dar uma lida de novo no texto. Sejam 2 células, A e B, que possuem processos de reprodução diferentes, mas ambos assexuados. A célula A, que é essa daqui, realiza o processo de mitose. A célula B realiza um processo que, a cada sequência de reprodução, dá origem a novas 5 células. Então aqui, cada uma gera 5 células.
Então, a base é 5, ao passo que na célula A, a base é 2. Por fim, sabe-se que há duas células do tipo A no estágio inicial. Então, aqui nós temos duas células no estágio inicial. Ok? Cada uma dessas bases aqui gera um tipo de função, né? Cada uma dessas bases aqui gera um tipo de função 2 elevado a x. Só que são duas células, então nós vamos colocar assim um 2, tá? Que multiplica 2 na x. Tá bom? Depois a gente vai melhorar essa situação aqui. A gente vai ver que quando acontece esse tipo de coisa, a gente vai poder remodelar isso aqui. Tá? Bom, vamos lá. E aqui nesse caso, nós temos uma base 5, aqui é a célula A, né? Aqui nós temos uma base 5, portanto, e só temos uma célula, né? Então vai ser 1 que multiplica 5 elevado a x. Qual é a pergunta final aqui? Qual é a diferença na quantidade de células geradas no terceiro estágio de reprodução? Então, a gente quer saber a diferença entre o terceiro estágio de reprodução, entre a quantidade das células que geram em B e a quantidade das células que geram em A. Em qual situação? Na situação em que nós estamos no terceiro estágio. Então, é YB de 3 menos YA de 3, né? Terceiro estágio. Se é o terceiro estágio, então eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 elevado a 3. E aqui eu vou ter 5 elevado a 3. O 2 vezes 3, a gente já viu que 2 na 3 dá 8. 8 vezes 2, aqui eu tenho 16 células. Aqui eu terei 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5 vai dar 125. Então, isso vai nos dar o resultado dessa situação aqui, né? Isto é, nós temos a diferença vai ser dada por 125, que é o resultado desse aqui, né? Quantidade de células B, menos aquele resultado ali. Quantidade de células A no terceiro estágio. Então, eu tenho 125 menos 16. A diferença entre a célula A e a B vai nos dar 109 células. Pronto. Essa é a nossa resposta. O que isso nos está respondendo? Qual é o significado, né? Significa que a célula B reproduziu 109 células a mais que a célula A até o terceiro estágio de reprodução. Pronto. Gente, era isso por enquanto. A princípio eu vou colocar uma lista de exercícios e já uma lista de exercícios, né, considerando aí uma avaliação envolvendo essas questões. Beleza? Valeu! Até mais!